Ninguém lê. Eu leio. Ah, mas você é estranho. Miau. Você... Bom dia. Why you wanna kill me? Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes. Show, senhores, sim, aqui é onde tem o show. O show venceu, o show chegou na cidade. E o que chegou também, pra alegrar a todos, ali nos anos 80, foram os videogames, né, Didi? Você lembra? Jogos eletrônicos, a diversão virtual. Diversão virtual me derrubou. Pois é, e aí evoluiu, né, pra caramba, desde o telejogo lá. E hoje temos aí por exemplo, o jogo do Batman, né, que é incrível. Você é o Homem-Morcego finalmente em Gotham. Só que aí não tem mais Batman no jogo, não é isso, Beto? Não tem. Agora é Robin, é a família. A Bat Família, né? Como eles chamam. Bat Family. Eu acho errado. Eu acho que não tinha que ser a família morcego. Tinha que pelo menos estar na família do morcego. Você tem os marsupiais, hein, Didi? Sabe, a preguiça é um marsupial? Cara, não, eu acho que não. Eu adoro esses achismos da biologia. Por que eu trouxe isso? Não foi pra lugar nenhum. Vamos ver se esse jogo do Batman vai pra algum lugar sem o Batman, porque parece que tem uns jogos assim, né? O jogo do Harry Potter também não tem mais o Harry Potter. É golpe. O que tá acontecendo? Cara, eu acho que assim, quando você fala do Harry Potter, você tem um mundo ali construído, né? Tipo, vamos fazer um jogo do Senhor dos Anéis e não olhar pra Aragorn, não olhar pra Frodo e tal. Dá pra fazer. Aconteceu, inclusive, né? É, exato, já tiveram. Agora, o Gotham Knights, que é o jogo aí, né? O jogo do Batman sem Batman, ele tenta fazer com que Gotham seja esse universo onde você pode ter várias coisas, e de fato pode. Nos quadrinhos você tem aquele quadrinho que a gente já falou em algum podcast muito antigo, que ele é todo focado no departamento de polícia, mas em Gotham, né, como é que são os policiais, sem aparecer muito Batman e tal. Tudo corrupto, meu irmão, só digo isso. Tem dois lá que salvam, né? Então, assim, o próprio universo do Batman, você tem quadrinho do Asa Noturna, você tem quadrinho do Capuz Vermelho, você tem quadrinho da Batgirl, você tem no seu... Ah, mas ninguém gosta disso aí, ninguém lê. Eu leio. Ah, mas você é estranho. Miau. Você... Eu até acho que alguns jogos realmente funcionam, né? O mundo do Harry Potter super funciona sem o Harry Potter, a Hermione e o Rivinho lá, Ronnie Weasley. Porque, cara, é uma escolinha e é legal o jogo ali, né? Não saiu ainda, né, o jogo. Tem tudo a ver, você faz a sua aluninha ali, seu aluno... Mas nesse caso funciona. No caso do Batman, na minha opinião, quero saber do Didi, o Beto falou, agora botar minha, Gotham é Batman. Tudo, na minha opinião, gira ao redor do Batman. Eu acho que é o seguinte, quando você faz a comparação com, por exemplo, Harry Potter, é muito claro, né, que o universo do Harry Potter, ele é explicado, ele é aprofundado, você não tá acompanhando só a história do Harry, ou até mesmo a história do Harry se entrelaça tão profundamente com a história do mundo todo, que você dá um passeio muito grande por todo aquele universo construído. Então, quando você faz um spin-off, alguma coisa que tá ali, que não tem os protagonistas, você tá num ambiente conhecido pra você, que você sabe as regras todas, muito bem claras ali. Quando você vai pro mundo do Batman, ou pro mundo do Superman, pra Metrópolis, o caralho, são locais que não tem nenhuma profundidade quase. Tá, Gotham tem até um pouco a mais, assim, mas ainda assim são cidades genéricas, né, cara? São coisas muito simplistas, você não entende muito as regras ou o funcionamento da parada, sabe? São coisas meio artificiais pra servir. Não é nem questão de ser interessante, cara. Por exemplo, no Harry Potter, quando ele fala sobre a relação dele dos bruxos com os trouxas, ele explica como funciona aquilo, que tem intervenção de uma coisa com a outra, e não sei o quê. Quando você vai pro universo do Batman ou do Superman, cara, não existe... Como é que funciona a economia? Pô, será que a delegacia de polícia é igual a uma delegacia de polícia igual a nossa? Porque se eu fosse policial e tenho o Superman, eu faria menos trabalho. Mais ou menos. Por exemplo, nos jogos... porque assim, Gotham, a gente tá falando Gotham, existiram várias versões de Gotham. Eu diria que a Gotham da cultura popular, ela é uma coisa muito mais próxima dos filmes do Tim Burton / jogos Arkham do que a Nova York do Coringa. A Nova York do Coringa é uma Nova York. É uma cidade dos Estados Unidos e tal. O gótico é que faz a diferença, né? E exatamente, porque o Batman ele tem que estar lá pendurado no Gárgula, é uma cidade que chove quase que o tempo todo, ela é muito noir. Então acho que ela tem realmente uma cara, mas de novo, eu acho que ela tá conectada muito com o Batman. Porra! Não olha pra mim! Não olha pra mim! Então, mas aí, isso que você tá falando é uma coisa interessante, porque, por exemplo, no Gotham Knights, ele não consegue ficar longe do Batman, né? O Batman, ele é muito presente o jogo todo, porque acho que nem eles têm coragem. Sempre me apoiaram quando precisei. Sei que vou manter Gotham segura.
Uma coisa interessante é o seguinte, o jogo do Batman, você somente estar de noite, né, o Arkham Knight. Arkham Knight, esse jogo é muito maravilhoso. Foda. Você vê como a personalidade de Gotham tá atrelada ao personagem Batman, à noite, a escuridão de Gotham é para o Batman, né? A cada beco escuro, a presença dele, estando ou não ali, ela existe, e isso é muito legal. Eu sou o Batman. Essa divisão da noite e dia em Gotham, ela se tornou uma divisão muito estética. Pegando o filme do Nolan como exemplo, você tem a presença do Bruce Wayne sempre de dia, né, com eventuais aparições onde ele se transforma no Batman, né, em algumas festas, algumas coisas assim. Mas, em geral, o Bruce Wayne tá de dia e o Batman à noite, né? O Batman é o dele à noite. É a estética da parada. Isso não me incomoda de forma nenhuma, a parada ser sempre de noite. É uma estética aceitável pra mim, porque eu suspendi. Não, tudo bem, jogo, porque a corrupção, a cidade é bruta, né? Ela carrega esse lance da noite, de estar de noite e tal. Mas assim, por exemplo, vou fazer uma provocação agora baseada no Gotham Knights. Uma das coisas interessantes que o Gotham Knights tem é que todo mundo sabe que o Batman sumiu. E aí, os bandidos, eles falam assim, meu irmão, o Cavaleiro da Noite não tá aí, vamos pra porrada, vamos fazer bagunça. O Batman, ele sempre tive a impressão que ele bate, ele deixa você de cadeira de rodas uns meses, assim. Ele chega próximo de cometer um crime. Sabe? De alejar você, assim. Tipo, fisioterapia. Cara, a gente saiu agora da série dos Anéis de Poder, né? Assim, colocando de lado a escrita e as coisas que a gente reclamou, o mundo dos Seus Anéis, ele funciona sem o Gandalf, o Frodo, a Galadriel. Se você quiser contar uma puta história de fantasia, tá ali. Ou vocês discordam? Cara, eu acho que cai na mesma parada que eu puxei um pouco mais cedo sobre o mundo do Harry Potter ser mais explicado, né? O Tolkien fez isso demais, né? O Tolkien explicou muito o mundo, a origem de algumas coisas, de onde veio, não necessariamente todos os detalhes, mas você tem uma porrada de livro que se você quiser saber mais, você consegue saber. E eu acho que o universo, né, aquele ambiente, ele acaba funcionando como um personagem também. Você tem momentos que é importante você tridimensionalizar ele, e outros momentos que é importante você deixar ele raso pro herói se destacar pro primeiro plano, sozinho. Sacolé? Eu acho que é esse jogo. Pro Senhor dos Anéis é foda, é importantíssimo isso. Esses personagens que são os principais, eles são os personagens que cometem e participam de situações que mudam a história do mundo. Quando a gente tá falando do Harry Potter, quando a gente tá falando do Senhor dos Anéis, a gente tá falando de eventos específicos que a gente acompanha que mudam o mundo. O Tolkien, por exemplo, ele gostava de que as coisas mais importantes, as mudanças mais importantes são feitas por pessoas mais simples possíveis. Então, você tem o casal lá da Silmarillion, que é um casal super simples, você tem o Frodo, que é só um hobbit super simples também, mas ao redor disso você pode contar muitas histórias, porque a gente só tá vendo os eventos principais. Eu acho que essa é a grande diferença que você tem, porque o personagem principal, eu sinto nas fantasias que a gente tá falando, o próprio Duna, a gente pode pegar o Duna de exemplo, que tem um mundo muito complexo ali. Mas se a gente reduz Gotham como um personagem e o Batman precisa salvar Gotham, assim como a gente reduz o universo dos Anéis, a Terra-média e os heróis, né, os protagonistas, eles precisam salvar a Terra-média, a estrutura é a mesma. Mas, sim, mas o jogo, é porque eu acho que o problema é que, além do Batman, a família Wayne, ela formou Gotham, ela formou os pilares que Gotham é. Então, assim, a ligação tanto do Bruce Wayne com o Batman, com Gotham, é meio que eles não conseguem existir soltos. Ah, se quer mesmo saber? Foda-se isso. Ah, não vai lá se fazer de surpresa. No final do dia, eu acho que é essa coisa do que é interessante mesmo. O seu mundo, ele é interessante o suficiente para que você queira participar dele sem ser um Jedi? No caso de Star Wars, sim. Você tem vários livros, vários jogos, vários, né, que você é um Stormtrooper, que você é um Mandalorian, e por aí vai, um mercenário. O Beto botou o mundo do Duna, eu já não sei. Eu acho que o Duna já começa a cair na questão do Batman, porque a coisa gira em torno do Muad'Dib lá. Muad'Dib, né? Fala. Eu acho que não, porque eu acho que ele explorou o mundo além daquela situação, né? Desculpa, eu me expressei mal, você tem toda a razão. Mas eu quero dizer o seguinte, os livros do Herbert, você vai seguindo a família. Mas aí eu vou te provocar aqui. Assim como o Herbert resolveu focar as histórias do Duna numa família, mas criou um universo muito rico, será que esse não é um problema? Porque, vou trazer, ver se faz sentido essa referência que eu vou trazer pra vocês. Quando a gente joga o The Witcher ou lê os livros do The Witcher, a gente vê um mundo muito rico que pode sobreviver sem o Geraldão, né? Não sei se vocês concordam comigo. Não sei, você trouxe um bom... Eu concordo. Você acha que dá pra você jogar com uma pessoa que não é Witcher?
Eu acho que o mundo tem sua aventura própria. O próprio livro te traz muito isso, né? Não, mas peraí. Uma coisa você queria... Ah, beleza. O mundo do Witcher. Esqueci o nome lá do planetinha dele. Ele funciona sem os Witchers? Eu, Afonso, acho que não. Eu acho que ele vira uma Dark Fantasy genérica. Não dá pra pensar sem ter o Witcher, mas você pode pegar outras histórias. Você fala assim, vou contar uma história aqui, nesse mundo onde existem Witchers, mas eu não quero que o Witcher participe. Eu não quero ter um bruxeiro nessa minha história. Fica sem essência. Vocês deram o exemplo de Duna. Duna eu acho um excelente exemplo, que inclusive é muito parecido com o exemplo de The Witcher, tá? Quando a gente fala de The Witcher, vocês mencionaram os Witchers. Os Witchers, cara, o Beto botou muito bem. O grupo dos Witchers, eles são uma consequência da fauna daquele mundo. A fauna daquele mundo, que contém os monstros, eles geraram a necessidade de terem pessoas que caçem aquelas criaturas, para os seres humanos e as outras tal sobreviverem. Do caralho. Ou seja, esse mundo por si só, ele já sobrevive. Ele já precisa. Ou seja, o personagem principal, ele é uma consequência do universo. O Batman, ele se encontra em qualquer cidade à noite. Se você pegar Nova York à noite, o Batman funciona. Se você pegar o... Eu discordo. Eu acho que... Mas vamos pra Duna. Antes disso, vamos pra Duna. Tá. Duna é um deserto. Puta, é só um deserto. Não, não é só um deserto. Você tem criaturas e você tem elementos da fauna e da flora que fazem aquele deserto ser um deserto único, que gera inclusive uma especiaria única e uma espécie, uma raça, não sei, uma civilização que se adaptou a morar naquele lugar. Se você tira daquele ambiente, né, se você sai dali e não tem mais referência a Arrakis, se não me engano... Mas aí você tá falando de sair do planeta Arrakis. Aí eu concordo contigo. Sem o planeta Arrakis, que dá nome à série de filmes e livros, aí não tem nenhum interesse em ir pra um outro planeta pra ver como é que a família dos caras lá vive e tal. Eu tô fazendo é só invertendo essa relação, tipo, é a cidade que precisa do herói ou é o herói que precisa da cidade? Olha só que profundo. Bem, Eu acho que nessa sua avaliação é quando a gente vê que o Batman e Gotham não é genérico sem o Batman, pelo contrário. Ele é uma consequência daquela cidade por como a cidade virou corrupta, pelo nível de loucura criminosa que tem na cidade. Ela é muito peculiar. Pô, não, Beto, mas você tem várias outras cidades corruptas. Aí, os elementos que transformam a Gotham na Gotham, você tem 1 milhão de outros universos. Então eu concordo com o Diogo. Nesse sentido, quando a cidade ela é tratada assim, quando não existe um cuidado estético com a cidade de Gotham, eu concordo que ela vira genérica. É que eu acho que são vários elementos que são necessários para que ela fique... É uma cidade que tem um índice bacana, né, das Gotham City, não somente a arquitetura e o histórico, mas ela tem um índice de loucura que o Beto puxou. Ela gera super vilões que não existem em nenhum lugar dos Estados Unidos da DC. Nova York também tem, peraí, gente. Mas é particular. Nova York, mas você não acha que os inimigos do Batman, e claro, consequentemente, estão conectados pelo Batman, né? Com o Batman. Eles são muito particulares de Gotham. Existe uma insanidade nos inimigos do Batman que não tem nos inimigos do Homem-Aranha, por exemplo. Ou do Flash. Você associa, por exemplo, você acha que o Pinguim não funcionaria em Nova York? Diogo, você acha que o Sérgio Cabral funcionaria em outro estado que não o Rio de Janeiro?